A pesquisa é uma das bases da universidade e, ao longo de 112 anos, a UFAM produziu estudos importantes para a nossa região. Com a pandemia de Covid-19, a pesquisa foi impactada e houve a necessidade de adaptação. Um projeto que se ajustou a essa nova realidade é o Atlas ODS Amazonas, que passou a monitorar e avaliar a progressão da Covid-19 e os impactos sociais nos 62 municípios amazonenses. Hoje vamos conferir a nossa conversa com o professor da Faculdade de Ciências Agrárias da UFAM e coordenador do Atlas ODS Amazonas, Henrique Pereira, que atua há 35 anos na universidade. O coordenador do Atlas ODS fala como foi a adaptação e a iniciativa do projeto em compreender a pandemia no âmbito local. Nós iniciamos o projeto, fizemos o lançamento do projeto Atlas ODS em maio do ano retrasado. Então, víamos trabalhando intensamente na produção e análise dos indicadores para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ou seja, as metas estabelecidas pela Agenda 2030. Porém, com o início da pandemia, nosso estado, nós entendemos que era importante nós nos engajarmos nesse processo de enfrentamento e utilizando, por assim dizer, as nossas armas, que são a nossa capacidade de avaliar e acompanhar, monitorar indicadores. Daí, então, nós desenvolvemos os painéis adaptamos os painéis que estavam sendo desenvolvidos para avaliar as metas dos objetivos e painéis para avaliar as metas dos indicadores da pandemia. Nós passamos também a produzir boletins, como fazíamos no projeto normal, porém agora boletins voltados para estudos específicos de interpretação das análises dos indicadores da pandemia. Nós fizemos até outubro do ano passado cerca de 14 boletins. Depois disso, nós descontinuamos essa produção de boletins, passamos a monitorar os indicadores numa escala maior de tempo, escalas semanais. Mais recentemente, início desse ano, nós retomamos a produção de notas técnicas, que é uma produção mais rápida do que os boletins analíticos. A nossa ideia é, nessa fase atual da pandemia, continuar produzindo agora, como lançamos na semana passada, já os indicadores para vacinação. Então, isso tem sido uma tônica do nosso trabalho desde então. Traduzir os indicadores, colocá-los à disposição da população, porque às vezes é muito difícil para o cidadão comum acompanhar todos esses números e ir muito mais além do que os próprios números, ou seja, produzir as análises, ou seja, gerar a informação útil para que a população possa participar, se orientar, compreender melhor e participar do debate público sobre todas as estratégias de enfrentamento da pandemia. Produzir pesquisa em meio a uma pandemia e a necessidade de distanciamento social não é nada fácil. O professor Henrique Pereira comenta os desafios e os cuidados para não paralisar as pesquisas. Nós estamos trabalhando todos em sistema remoto. A equipe está toda isolada, cada qual em seu local de isolamento, e nós usamos todas as ferramentas de comunicação possível. No caso do estudo específico dos indicadores, a vantagem é que o nosso trabalho é feito com base na exploração dos dados públicos oficiais. Então, isso não nos demanda a produção de dados novos e, portanto, não nos demanda um trabalho de campo. Mas essa não é a realidade da maioria dos estudos, especialmente aqueles das dissertações, das monografias, da iniciação científica e do doutorado na nossa universidade. Eu, por exemplo, oriento estudantes que têm trabalhos com organismos vivos e precisam estar, por exemplo, no laboratório, precisam estar no campo, na fazenda experimental da universidade, e isso exige que eles saiam do seu isolamento. Então, os cuidados são redobrados para garantir a segurança desses estudantes enquanto eles desenvolvem o trabalho. Para Henrique Pereira, sendo uma universidade pública e espaço de produção do conhecimento, a UFAM completa 112 anos afirmando seu papel social. A universidade pública, felizmente, ainda em nosso país, goza de um grande prestígio na sociedade.
A sociedade entende que a universidade é um locus, é o lugar da produção do conhecimento, muito mais do que a possibilidade, né, de tornar os seus filhos e filhas um profissional, entende a universidade como esse local, essa referência. E isso faz com que a universidade também tome para si essa grande responsabilidade de se manter como uma referência, por exemplo, para o conhecimento científico, uma referência para a análise crítica, de maneira que nós possamos, como eu disse, qualificar esse debate, preparar as pessoas para que elas possam se engajar nesse debate. Nós estamos, essencialmente, hoje em dia, combatendo as falsas notícias, combatendo o negacionismo, combatendo a contra-informação. E a universidade precisa, mais do que antes até, se afirmar e reafirmar com essa fonte de informação confiável, para que a sociedade possa julgar e escolher, fazer as suas opções. A Universidade do Amazonas tem sua história secular lá na Universidade Livre de Manaus, e essa história precisa sempre ser recuperada. Eu sou da área de agronomia e, por exemplo, muitas pessoas desconhecem que no início do século passado, na primeira década do século passado, já existia um curso de agronomia aqui em Manaus. E isso é uma coisa absolutamente importante de nós resgatarmos agora, nessas datas especiais de comemoração da história da universidade, para lembrar, né, que faz mais de um século que essa organização faz parte da vida em sociedade no nosso estado. Nesse cenário de pandemia, o professor Henrique Pereira deixa uma mensagem de persistência nestes 112 anos da UFAM. Eu convoco e solicito e convido a todos os nossos colegas que exercem a função de coordenar as atividades de ensino, de pesquisa e extensão da universidade, que não se sintam impedidos de continuar suas atividades diante do desafio que a pandemia nos impôs. Na verdade, é um chamamento para nós nos reinventarmos e continuarmos exercendo a atividade que, vamos dizer assim, caracteriza os papéis sociais da Universidade Federal do Amazonas diante da sua comunidade.